Olá, amigos do Portal Rural News. Estamos agora com Norberto Ortigara, secretário de Agricultura do Paraná. Secretário, a princípio, para começar a nossa entrevista, vamos falar sobre o show rural. Hoje, primeiro dia, qual a sua impressão do evento? É grandioso, como sempre, é a 35ª edição. O agro paranaense e brasileiro os dois agros devem muito a esse movimento implementado há décadas atrás, de difusão de tecnologias, de inovação, de ciência, chegando na roça. E por isso é muito importante, é fundamental para a continuidade do desenvolvimento, da melhoria da produtividade, da qualidade, de mostrar uma cara sustentável para o mundo, que esse tipo de evento como o Show Rural com o Pavel continue sendo realizado, onde o agricultor encontra aqui as soluções que vão chegar na roça na safra seguinte, daqui a 2, 3 anos. É importantíssimo para a gente ter alto desempenho, para a gente fazer mais e melhor com menos recursos e para a gente mostrar para o mundo uma cara que a gente faz uma agricultura que se sustenta sim. Muito bem, secretário. Vamos falar agora sobre a questão política. O ano passado nós tínhamos a questão do imposto sobre o agro. Outros estados do Brasil já implantaram esse imposto, um tema polêmico que gera aí reação até radical de alguns segmentos, e o ano passado o governo do estado tentou aprovar esse projeto de lei, né? Gerou aí um estresse com as entidades, se manifestaram. Como que está essa situação, secretário? Primeiro, por que o governo quis criar esse imposto, né? E como que está hoje a tramitação dessa ideia de se criar, se taxar o agro? A visão do governo é de preocupação com a nossa capacidade competitiva. Todo mundo sabe que o ano passado, politicamente, foram reduzidos alguns impostos fundamentais para estados e municípios. Eu me refiro ao PIS/COFINS federal e o ICMS, incidente sobre combustíveis, energia elétrica e comunicações. Fonte primária de arrecadação de estados e municípios. Tudo bem, fez bem para a economia, só que provocou um rombo no caixa dos estados e dos municípios. E isso não tende a voltar, né? E o governador preocupado em, primeiro, minimamente manter as nossas rodovias com condição de trafegabilidade, para não afetar ainda mais o custo do frete, o resultado no bolso dos agricultores, etc. E também pensando no futuro, pensando em obras grandiosas, né? Importantíssimas para o agro, mas também pensando aí em 3 mil quilômetros de estradas rurais por ano pavimentadas, com asfalto inclusive. Bom, o projeto foi, digamos assim, mal enjambrado, mal recebido, com razão. O governo errou um pouquinho, demorou em conversar, eu reconheci isso em nome do governo. Nos reunimos com as entidades, mas a proposta, só o agro, não foi aceita, né? O projeto teve retirado o seu regime de urgência na Assembleia e esse projeto está fadado a ser arquivado, né? Nós temos uma possibilidade, talvez, de olhar a economia, se a economia paranaense como um todo for favorável a alguma forma de investimento qualificado, exclusivamente investimento em infraestrutura, o governo volta à mesa a conversar, né? Traz aí uma proposta mais aberta. O governo pensa em, eventualmente, convocar o Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado ampliado para debater esse tema. A preocupação é séria. Estamos na fase de negociação do novo modelo de concessão de rodovias, que pega apenas 3 mil e poucos quilômetros da grande malha que temos, e a necessidade, dado esse rombo de caixa havido por a mudança da tributação, de preocupação de manter, que dirá fazer grandes obras. Sim, a gente não tira a razão do setor. Digamos, a reação foi abrupta, foi eventualmente não muito cortês, né? A gente assumiu a nossa parte, a gente tem todo o interesse em dialogar, mesmo que não seja para dar em nada, né? Mas o governo do estado continua entendendo que o agro é o seu ganha-pão, o seu carro-chefe da economia, e tudo nós queremos fazer para ter boas condições de competir no mundo com a nossa produção. Se isso for possível, a gente volta a conversar, senão arquiva seu processo, sabendo que também tem uma lei complementar, que a gente está empurrando com a barriga, que é o FUNREP, que cobra alguma contribuição daqueles que têm benefício fiscal concedido, né? Nós conseguimos empurrar para final de fevereiro a entrada em vigor, a segunda vez que postergamos,
Não sei qual vai ser a saída, mas eventualmente nós estamos nesse tempo ainda a possibilidade de discutir. Aceitamos até, inclusive, um fundo privado, mantido pelo setor privado, gerenciado e priorizado as ações pelo setor privado, se isso for do interesse coletivo da economia. Agora abaixo, a gente sabe que não terá. Nós vimos a reação também importante do agro lá em Goiás, né, em outros estados. Então o governador disse, não, assim não dá, né? Nós vamos tentar reconstruir, lamber as feridas um pouco, né? Quem sabe reconstruir um ambiente favorável. Se for possível, sim. Se não for possível, não tem. Então o segmento pode ficar tranquilo que essa nova lei, se vier, vai ser bem discutida. Com certeza absoluta, e não será só do agro. A ideia de que morder só o agro, não. Por que não fertilizante, por que não calcário, por que não caminhão, por que não automóvel, por que não televisão, geladeira, computador. Todo mundo que usa o sistema viário possa, de alguma forma, no interesse maior, contribuir com zero qualquer coisa, 0,1 talvez, né, do movimento. Eu penso grande, sabe, já que a gente vai mexer nisso, devia pensar em triplicar Curitiba-Foz do Iguaçu, triplicar a rodovia Curitiba-Nova Londrina, que é outro ramal importante, né, para o norte do estado, que são obras, assim, fundamentais. Continuar, por exemplo, a rodovia PR-280 em concreto até Dionísio Cerqueira, fazer a 090, a 092, fazer Campo Mourão, a Pitanga, importantíssima, com milhares de caminhões todas as semanas ali. Então são obras, assim, fundamentais e também no nosso olhar aquilo que interessa ao meio rural. Fazer bastante obra, pavimentação, pedra, bloco, sextavado, asfalto, saber o que no meio rural para a vida ser um pouco mais confortável, para baixar custo de frete. Conversamos aqui com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, Norberto Ortigara, que falou sobre essa questão polêmica da taxação do agro e sobre a infraestrutura no Estado. Direto aqui do Show Rural Copavel 2023. Muito obrigado.